Bom dia! Começa agora mais uma edição do Bom Dia Baixada. Hoje é sexta-feira, 20 de abril, e vamos juntos até às 9 horas da manhã. Como já é tradição às sextas-feiras, hoje vamos debater principalmente assuntos voltados ao setor portuário. Para o Agenda do Porto de hoje, o Bom Dia Baixada recebe Geraldo Pierotti, presidente da G Pierotti Navio Fornecedora Limitada, tradicional fornecedora de suprimentos para navios no litoral brasileiro. Geraldo, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Muito bom dia. Muito obrigado, Nathalie, pelo convite. Bom dia, Márcio. Bom dia, senhores telespectadores. Muito honrado por estar aqui. Prazer participar do seu programa. A honra é nossa, o prazer é todo nosso. E também o diretor executivo da Associação Comercial de Santos, Márcio Calves. Márcio, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Muito bom dia. Bom dia, Nathalie. Bom dia, Geraldo. Bom dia, amigos. Muito obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui. Falar de Porto é falar de desenvolvimento. Sem dúvida nenhuma. Que é importantíssimo não só para Santos, mas para o Estado e para o país. Exatamente. Você também pode interagir conosco pelo nosso WhatsApp, que é o 13 98877 9496, pela nossa fanpage no Facebook, onde transmitimos o programa simultaneamente ao vivo, pelo nosso Instagram e pelo nosso Twitter. Geraldo, a G Pierotti nasceu em 2013 como a sucessora da Mansueto Pierotti Filhos. No entanto, a atuação da empresa já tem mais de 6 décadas no Porto de Santos. Fala um pouquinho dessa trajetória. Então, a gente, dia 1º de setembro, faz 5 anos com um novo nome, mas a empresa, na verdade, tem 69. Agora, no dia 1º de maio, dia do trabalho, a empresa Mansueto Pierotti foi fundada pelo meu pai, né? Então, depois dessa separação que nós tivemos na empresa, e eu passei a ser o presidente da G Pierotti, a gente vem procurando incorporar a tradição, né, a luta, a notoriedade internacional que a Mansueto Pierotti sempre teve, né, o respeito, né, que foi uma das maiores empresas da América Latina, e agora procurando incrementar na G Pierotti novas filosofias de administração, de investimento, né, procurando adaptação às necessidades do mercado, que cada vez está mais difícil. E a gente procura estar sempre na frente para evitar de claudicar no meio do caminho, né? Nesses 5 anos de G Pierotti, qual o balanço que o senhor pode fazer? A gente está investindo muito em novos equipamentos, novos veículos, né? Na área trabalhista, a gente passou a dar plano de saúde, uniforme, treinamento, né? Vale-refeição. A gente empoderou o RH, que antigamente na Mansueto era sempre tratado por uma auxiliar de escritório, uma auxiliar administrativa. Hoje nós temos uma profissional da área, né, pós-graduada, e também estamos profissionalizando a gestão através da contratação do diretor executivo, que é o seu Carlos Lambert, até Sim. O filho do vice-prefeito da Telma, né? E, então estamos aí procurando ganhar qualidade para poder excelência de atendimento, né? Quando a gente profissionaliza, a gente tem a excelência do atendimento garantida, né? Isso já é um cacuete que a gente traz da Mansueto, né? A Mansueto sempre foi uma empresa muito respeitada, né? Referência internacional, né? Na nossa região. E a G Pierotti incorporou tudo isso, graças a Deus. Hoje ela é tão reconhecida quanto a Mansueto, porque a gente trouxe todos esses valores. Só que agora a gente está procurando modernizar a empresa para enfrentar as necessidades de mercado, né? Que são muitas, né? São bastante. Márcio, quando a gente ouve o Geraldo falar da necessidade da qualificação profissional da mão de obra, quando a gente pensa no setor portuário, e nós já discutimos aqui a questão da tecnologia 4.0, da 4ª revolução industrial que a gente está vivendo e do porto inserido no meio de tudo isso. Como é que você avalia a evolução da qualificação da mão de obra portuária? Bom, hoje ela é inevitável e tem que ser permanente. Até em função da velocidade, você falou em tecnologia, e o Geraldo abordou também essa profissionalização, essa evolução da empresa G Pierotti, que vem do senhor Mansueto Pierotti, Sim. pai dele, não é isso? Me lembro até hoje, uma figura grande em todos os sentidos, né? Era grande, simpático, né? Não é isso? Estou certo? Grande em todos os sentidos. Suspeito, né? Em todos os sentidos. Então, toda essa estrutura, toda essa história vem do Mansueto Pierotti, que foi, inclusive, prefeito de São Sebastião. E tem uma história muito grande em São Sebastião e tem também no litoral. E aqui, principalmente, em São Vicente. Mas, voltando à qualificação, ainda ontem nós tivemos a reunião do CENEP, que é o Centro de Qualificação Profissional. E esse centro reúne universidades, reúne
operadores portuários, e a preocupação permanente, que reúne também a Marinha, é bom deixar claro, é a qualificação profissional. A evolução tecnológica e a velocidade são tão grandes, se você não se qualificar, você fica na estrada, como se diz. Você fica à margem, né? Fica à margem, fica à margem. Então você tem que evoluir permanentemente. Nós mesmos, no nosso dia a dia, nós temos que evoluir. Não dá mais para ficar sem o WhatsApp, não dá mais para ficar sem o Facebook, sem a fanpage. Fora das redes sociais. Então, mas eu entendo que o Porto de Santos está se qualificando, ele está se modernizando, a gestão está se profissionalizando. Ainda não temos um modelo ideal de gestão, não vai aqui crítica, apenas um critério hoje atualmente. O critério hoje de gestão do Porto ainda tem um grande viés político. Não quer dizer que não seja bom, você não pode negar que tem políticos que passaram por aqui e fizeram um grande trabalho, mas você pega portos como, por exemplo, da Europa, o Rotterdam, que é a grande referência mundial, é profissionalização absoluta, total, como disse o Geraldo há pouco. Sim. Você tem metas. Exato. E se você não cumprir sua meta no final do ano, a Prefeitura de Rotterdam, que hoje é a principal acionista, passe bem, carta de agradecimento e vai embora. E coloca o próximo da fila. O próximo da fila. Então, ou você evolui ou você fica. À margem, como disse você. Se você ficar à margem, você está fora do contexto trabalhista, principalmente. Sem dúvida nenhuma. Como que a tecnologia impactou a forma de trabalhar na GPerotti? Bom, a gente, assim que mudou da Mansueto para a GPerotti, a primeira preocupação minha e do meu filho Gustavo, que... É seu braço direito. Não, hoje eu que sou o braço direito dele. já está invertendo, já tá 60-40, 60 para ele, 40 para mim. Está na hora, estou com para fazer 71 anos. É verdade. Então, a primeira preocupação, além de manter na clientela a certeza de que só mudou o nome, porque isso, quando mudou, a gente não sabia como é que o mercado vai receber, né? Então, isso, graças a Deus, a gente já solidificou através de feiras no exterior, visitas que meu filho e eu fazemos sempre. Então, isso está solidificado. Nosso nome hoje é tão respeitado quanto o da empresa que nós temos a honra de suceder, né? Mas a segunda preocupação foi logo conseguir um software customizado para o nosso ramo, que é uma coisa muito peculiar. Não existe um software pronto para a gente. Sim. É um ramo muito... Tem que desenvolver, né, Geraldo? Foi desenvolvido, né? As rotinas são... Praticamente não existem rotinas. Todo dia tem um fato novo, né? Então, aí a gente continua desenvolvendo, porque ainda não temos... E se adaptando, né? Adaptando, né? Agora, o que impacta muito é o seguinte. Antigamente, o navio ficava no porto 15 dias... e demorava 4 dias para falar com o patrão na Europa, na Ásia, né? Então, o comandante era o senhor do pedido. Ele chegava, quando chegava, a gente subia a bordo 8, 10 fornecedores a navios para agradar o comandante para pegar o pedido. Hoje, o comandante praticamente não tem mais ingerência nenhuma, porque a tecnologia permite que o dono do navio, esteja onde esteja, na Europa, na Ásia, na América do Norte, ele faça uma consulta internacional para aquele produto que o navio vai precisar por vários portos que o navio vai passar, né? Então, hoje, o meu concorrente não é só o meu colega local. Muito pelo contrário. Pelo contrário. Às vezes, a minha empresa é credenciada num determinado armador, então, no Porto de Santos, ela não consulta mais ninguém, que seria um conforto, mas acontece que, se o meu preço for pior do que o de Vitória, do Rio de Janeiro, de Buenos Aires ou de Houston, eu sou credenciado, mas eu não vendo absolutamente nada. Porque como o navio vai passar, por exemplo, nesses portos, o armador... Fica muito mais fácil comprar do mais barato. E ele, como é que ele consegue isso? Através da tecnologia, que ele dispara um e-mail para 10, 12 portos, não é? E ele consegue obter em 5 minutos o menor preço. Então, é preciso a gente estar sempre atento a isso, né? Como vencer a concorrência? Bom, a concorrência se vence, está cada dia mais difícil, mas principalmente mantendo os valores éticos, né? Comprometimento de excelência de atendimento, né? Procurar atender qualidade e prazos, não é? E hoje em dia, apesar de tudo isso, ainda cada vez mais é importante o preço, né? Sim. Porque as dificuldades são internacionais, né? Todas as empresas, estejam onde estejam, elas lutam contra custos, né? Então, às vezes, você é trocado por causa de centavos, né? Embora ainda existam alguns armadores que privilegiem essa qualidade, sem dúvida nenhuma, mas hoje em dia o fator custo é muito mais importante do que foi no passado, né? Atualmente, 70% do fornecimento da GPerotti está no ramo de alimentação e nós temos uma alta carga tributária. Isso impede o poder de negociação?
Não, a tributação prejudica principalmente no caso de atendimento de navios de passageiro, que existe, na minha opinião, uma interpretação equivocada das autoridades, porque o que caracteriza uma exportação é adquirente sediado no exterior, portanto, armadores são de lá, né, pagamento em moeda forte através de banco acreditado, então dólar ou euro, o Banco do Brasil, um banco acreditado para operar com câmbio, né? E exportação da mercadoria. Por quê? Qual é o objetivo do legislador quando ele dá a isenção? É promover a entrada de divisas para o país, porque o país não exporta, quem exporta são as empresas do país, né? Então, quando o país fala que tem uma balança favorável ou desfavorável, na verdade são o que as empresas brasileiras importam e o que as empresas brasileiras exportam, não é? Então, o legislador, tentando incrementar uma balança saudável para o país, ela diz, olha, se você exportar, né, portanto, se você promover a entrada de divisas, eu te dou uma isenção. E o que acontece com o navio de passageiro? Ele é considerado, quando ele chega no Brasil, um navio de cabotagem. Não. Então, embora o armador seja da Itália, seja da Itália, da Alemanha, dos Estados Unidos, embora eu receba em pagamento de moeda forte, através de banco acreditado no Brasil, como o navio está em águas brasileiras, teoricamente, eles não consideram exportação, não é? Mas existe aí uma interpretação forçada. Um erro de interpretação, porque quando o jogo também é proibido no Brasil. Né? E quando Mas a 12 milhas... Quando o navio sai daqui e vai para o Rio de Janeiro... Existe o cassino. O cassino abre às 8 horas da noite e abre o cassino. Né? E o que você fornece... E a Coca-Cola que ele está tomando lá, não tá, quer dizer, para o cassino está em águas internacionais. A Coca-Cola, o frango, o leite que eles estão consumindo, o amendoinzinho lá enquanto o sujeito joga na maquininha lá, aí não está em águas internacionais. Então, existe essa dificuldade. Agora, isto é compreensível. Por que existe isso? Porque o mercado de cruzeiros concorre muito com os resorts, com os grandes hotéis de lazer que tem, principalmente no Nordeste. Então, eles com razão, porque a gente tem que entender o lado também do negócio. Eles com razão reclamam que se fosse isento, por exemplo, esse pessoal tira clientela dos hotéis brasileiros, né? Então, tira mesmo, porque a família ou ela vai para o Porto de Galinhas, ou vai para o Mediterrâneo, ou vai para um hotel desse passar lá 10, 15 dias, ou ela vai no navio. Se ela for no navio, ela não vai naquela temporada. Ela não vai para o hotel. Não é? Então, o que acontece? Os hotéis, o lobby dos hotéis reclama que se a Coca-Cola for isenta ou qualquer outro produto, quando o sujeito entra no navio, ele compra uma Coca-Cola subsidiada, sem impostos. E quando a pessoa vai tomar uma Coca-Cola no Mediterrâneo da Bahia, ele paga o imposto. Então, o que o governo faz? O governo tira a isenção, né, do meu ramo, né, para não prejudicar o outro que tem razão. Então, no meu ponto de vista, o que tinha que ser feito? Não tirar a nossa isenção e dar uma compensação para o outro. Porque quem está pagando a conta é a pessoa errada, né? Porque os hotéis têm razão na reclamação deles. Só que a solução é uma solução equivocada, né? Então, impacta no segmento que não tem culpa. E vou te dar outro exemplo. Ainda quando o navio fica aqui na costa, Santos, Salvador, Bahia, Rio de Janeiro, Ilhabela, aquela coisa, eu não concordo, mas seria mais aceitável. Mas e quando o navio sai de Santos, por exemplo, e vai embora para a Europa? E abastece a frigorífica dele de carne, de bebida, né? A maior parte da viagem... A maior parte vai ser consumida em águas internacionais. Mas como o navio sai de Santos, para no Rio, para em Fortaleza, por exemplo, para em Recife, não é considerado viagem internacional. Só vai ser considerado viagem internacional a partir do último porto brasileiro, não é? Só que no último porto brasileiro, por questões de logística, de preço, de contatos comerciais, ele não compra absolutamente nada. Ele compra uma verdura, a folha verde, que estraga, que tem que consumir no mesmo dia. Agora, os perecíveis, as proteínas, os não perecíveis facilmente, as proteínas, os produtos que têm shelf life, vida longa, né, eles são comprados no porto de embarque e desembarque, no porto principal, que no caso é o Porto de Santos, ou Rio de Janeiro, dependendo da linha que o navio faz. Então, isso impacta demais. Agora, nos navios de cargueiros, que é uma atividade importante da nossa empresa e do nosso ramo,
isso não atinge, porque os navios normalmente são considerados de exportação. Embora em alguns casos exista isso. Quando o navio faz 2, 3 portos brasileiros, a gente tem essa dificuldade, né? Precisava dar uma olhadinha nessa legislação, né? O governo precisava encontrar um ponto de equilíbrio, né? Sim, mas aí que vai a nossa representatividade. Exatamente. Representatividade política. Vive essa fase de grandes julgamentos, ainda estava vendo um dos ministros comentar uma série de pontos polêmicos que nós vivemos no dia de hoje, e aí um outro disse, não, só quem pode mudar a legislação é o Poder Legislativo. E quem é que pode defender, alterar, propor alterações em tudo isso que o Geraldo falou? O Congresso Nacional. Congresso Nacional, quem é? São os nossos representantes da região. E nós escolhemos, né? Sim, por isso a importância da representatividade da região. Não se trata de, olha, votemos apenas em candidatos de Santos. Não, vivemos uma democracia, você vota absolutamente em quem quiser. Agora, a cidade tem que ter representatividade. E tem pouca, né? Pouquíssima. Tem pouca. Nós temos federais hoje, 3 deputados federais. Exato. Já tivemos 6. Exatamente. Estaduais nós já tivemos 6. Hoje nós temos, salvo o melhor juízo, 2. Se você não considerar o Samuel é de registro. Mas da região você tem o Caio França, você tem o Paulo Correia. Eu não me lembro de um terceiro candidato. Então nós que já tivemos 6 deputados estaduais, 7 até, hoje temos 2. Então essa representatividade política é importante, porque não há outra maneira, e com certeza o Geraldo vai concordar, de você mudar a legislação que não seja pelo Congresso Nacional. E os nossos representantes têm que estar atentos a isso, sem dúvida alguma. Márcio, hoje é notícia nos principais jornais, quando a gente fala de Porto, a notícia de que a SPU revogou a cessão do terreno da rede ferroviária que seria cedida para a Codesp. O que isso representa e de que maneira isso impacta quando a gente fala de obras de infraestrutura para o acesso ao cais? É uma área também que o Geraldo conhece muito, pela própria atividade e pela própria experiência também, sem dúvida alguma. Olha, essa revogação da cessão da área do SPU para a Codesp, ela é importante porque ela vai ser utilizada, grosso modo, nessas obras de ampliação e de modernização da entrada da cidade. Recentemente nós tivemos aqui um grande e gravíssimo incêndio que o porto ficou parado 14 dias. Sim. Porque o porto só tem uma entrada. Esquece. O porto só tem uma entrada. E nós tivemos um incêndio grave, fechou-se a entrada e acabou. Fechou-se o porto, né? Fechou-se o porto. Então, qual é o problema? Então, qual é a importância dessa sessão? Essa área ela vai ser integrada ao contexto dessa melhoria da entrada da cidade. Tá bom? Projeto para você ter, no mínimo, 2 entradas. Quem tem uma, não tem nenhuma. Exato. Então, qual é a expectativa? De que esta área seja integrada a esse grande projeto, e esse grande projeto vem de um convênio, pasmem, acreditem, firmado em 2012, Geraldo Pierotti e Nathalie. É verdade. 2012. Nós estamos em 2018. E o que foi feito até nada. agora? Absolutamente nada. Cerca de 20 dias, representando a nossa associação comercial e o setor portuário, eu participei de uma reunião da DERSA. 6 anos e não foi feito absolutamente nada. A gente vê um setor de dizer, olha, minha parte eu já comecei. Vê o outro setor, a minha eu já comecei. Passem lá. Sabe o que acontece? Você já viu alguma coisa na entrada da cidade? Nada, Mas isso só problema. Isso tem muito a ver com o que você disse no início, de que a profissionalização na Europa é diferente do Brasil, né? Porque os cargos no Brasil são preenchidos por interesses políticos eventualmente até econômicos por causa da corrupção, né? Então, o que acontece? Nos órgãos públicos, especialmente nos órgãos federais, né? A mudança das pessoas que combinam, com certeza quem tratou disso em 2016 não está mais lá. Não está mais lá, e depois dele já vieram mais 4, 5. Pessoas. Ainda hoje de manhã estava lendo não só essa notícia, como estava você, com certeza, jornalista que é antenado, a Nathalie também, está voltando uma pessoa que era da ANTAC e tal. Sim. Então, quer dizer, a pessoa combina uma coisa, né? O secretário de Transporte do Daqui a pouco muda até ele tomar conta. E às vezes não. Constantemente, os cargos técnicos das grandes empresas são preenchidos por políticos que não entendem absolutamente nada daquilo. Ainda se o critério fosse político, mas fosse buscar... Meritocracia, não é? Porque essa é a palavra. Com certeza, todos os partidos têm nas instituições pessoas simpatizantes daquele partido. Então, eu não acho errado que quando mude um partido no governo, que ele procure pessoas de sua confiança para exercer os cargos nas empresas. Mas que essas pessoas tenham qualificação. Sejam técnicas, entendeu? Eu vou dar um detalhe, o Geraldo está absolutamente certo, mas eu vou dar um detalhe. Então, por exemplo, só para concluir, na Petrobras, com certeza existem pessoas simpatizantes de todos os partidos
com capacidade técnica para presidir a Petrobras. E, no entanto, quando entra um partido novo no governo, muda tudo. Vai para lá uma pessoa que não sabe nem o que é petróleo, verdade. não sabe nem se tem acento na palavra, entendeu? Então... Eu quero falar sobre petróleo depois, sobre a Petrobras. Esse seu exemplo, você foi muito feliz. Mas retomando a questão da entrada da cidade e da cessão dessa área, nós tivemos essa reunião na DERSA, com representantes do SOPESP, representantes da CODESP e da Prefeitura, e a primeira coisa que eu pedi na abertura da reunião foi a presença da imprensa. A imprensa estava lá e não deixaram entrar. Mas por que a imprensa não pode participar? Primeiro, é uma questão pública. É uma questão de interesse público. Não temos absolutamente nada a esconder. Vamos deixar a imprensa participar. Não pode participar. Mas por que não pode? Me mostre por que não pode participar. E não deixaram participar. Mas sabe por que não deixaram participar? Porque nessa reunião aflorou quem estava devendo, quem devia ter feito e não fez. Então, acabou a reunião, quase 3 horas de reunião, aí todo mundo vai dar entrevista, dá aquela entrevista genérica, à exceção dos operadores portuários, que falou o que tinha que falar. Mas a dessa que tinha que ter dito, o que precisava ser dito, não disse. E é um aspecto importante. É um convênio municipal, federal e estadual. São 3 áreas. Houve um momento da renovação do convênio entre o governo do estado e o governo federal, que esta renovação foi enviada com atraso pela DERSA. Perdeu-se o prazo. Perdeu-se o prazo. Sabe o que aconteceu? Recentemente, a CODESP conseguiu reaver uma verba que ela havia repassado para a DERSA, para a elaboração dos projetos básicos. O Alex Oliva falou exatamente isso aqui. E foram 4, 5 milhões que voltaram. Então, agora a própria CODESP vai fazer o projeto básico, o projeto executivo, para ver se consegue andar. Essas 3 partes teriam que ter uma sintonia finíssima. E principalmente no momento que você programa... né? Não é nem sintonia, sinergia entre os E você tem que levar em consideração, e voltamos ao contexto do Geraldo Pierotti, a importância do Porto de Santos. Claro. Você falou em infraestrutura. Nós estamos lá fazendo uma obra de modernização da Associação Comercial de Santos, o Geraldo participa, e o Gustavo, filho dele também, aliás, um dirigente atuante, uma grande liderança que surgiu já faz tempo. Nós fizemos uma obra de modernização que vai ser inaugurada dia 4 de maio agora. O que nós fizemos? 2 saídas. Nós só tínhamos um elevador, lembra? Pusemos 2 elevadores e fizemos escada. Por quê? Para você ter 2 saídas. Isso é um exemplo simples. Se você não tiver 2 entradas e 2 saídas no Porto do Santos, quando fecha uma, parou o porto. Quando parou o porto, o país. 30% da balança comercial brasileira. Para a balança comercial brasileira, para o país. A gente vai continuar falando sobre a questão de infraestrutura, de que maneira isso impacta não só no Porto, mas na sua vida. Porque o que acontece no Porto impacta na sua vida. Daqui menos de 3 minutos. Não saia daí, até já. O Bom Dia Baixada está de volta. Falta de estrutura, acidentes e mortes. Ciclistas reclamam das ciclovias em Santos. Catarina e Vinícius levam os filhos para a escola de bicicleta. O caminho é pela ciclovia do Canal 4. Claro que ter uma via só para bicicletas é bom, mas para eles poderia ser melhor. Falta um pouco de segurança, né? Não tem uma grade, a mureta do canal é muito baixa, não tem segurança nenhuma. E o espaço de uma bicicleta para outra é muito estreito, então a gente fica um pouco inseguro. Não tem muita sinalização, tem muito buraco, sabe? Ela é muito irregular, ela não é lisinha. O que mais precisa nessa ciclovia é o fato de ser bem acabada a ciclovia. Né? Nas passagens, quando você passa de uma rua para outra, é tudo esburacado, então você passa com a bicicleta, dá um tranco, né? Então é um perigo da pessoa estar passando, vai passar na frente da rua, onde passam os carros e tem aquele buraco, né? Onde a ciclovia acaba e começa a rua, e a pessoa pode cair ali na frente, como eu já vi acontecer. Na ciclovia do Canal 4, só tem proteção no trecho próximo à praia. Santos tem 43,3 quilômetros de ciclovia. Em alguns trechos, como na Orla, não há problemas, mas na Avenida Mário Covas, um dos acessos para o porto, por exemplo, a situação é bem diferente. O piso está em péssimas condições, não há sinalização, isso sem falar no desrespeito dos motociclistas. E no Canal 1, os ciclistas reclamam da falta de estrutura. Falta um pouco mais de sinalização, falta um pouco mais, assim, de segurança para o ciclista, né? Eu acho muito perigoso, né? Igual essa parte aqui, a ciclovia, se alguém confrontar o outro ciclista, pode cair no canal, pode causar um acidente. Eu acho essa parte muito perigosa. Uma pessoa idosa for andar de bicicleta, pode ter, é perigoso, né? Quando o assunto é ciclovia, a gente não pode deixar de falar do número de acidentes. No ano passado, a CET registrou 216.
Destes, 5 tiveram vítimas fatais. Na semana passada, uma senhora morreu aqui nesse trecho da ciclovia onde eu estou agora. O trecho é no encontro das avenidas Afonso Pena e Conselheiro Nébias. A aposentada foi atropelada por um ônibus. A polícia investiga se houve imprudência da ciclista. Quem também sofreu um acidente foi o Gabriel. Ele ainda tem as marcas da queda. Estava voltando à faculdade à noite, eu estava na minha faixa, na ciclovia. Daí eu estava indo de boa, só que daí na faixa oposta tinha um ciclista e atrás do ciclista tinha uma outra ciclista também. Só que a mulher de trás ela foi ultrapassar o cara da frente. Só que quando ela entrou na faixa para ultrapassar, ela entrou demais e entrou na minha idade de encontro comigo. Para eu não bater de encontro com ela, eu desviei, só que eu acabei caindo. E foi feia a queda. Até hoje eu tenho dói meu pulso por causa disso, joelho ralado. Foi complicado. Para Gabriel, muitos ciclistas precisam ter aulas de educação para o trânsito. Tem muita gente que faz graça, ou então vai ultrapassar e entra muito na faixa, nem foi o meu caso. Tem muitas coisas que acontecem que às vezes tem que ficar esperto em dobro até. A máxima que vale é sempre a mesma. Trânsito seguro é aquele onde cada um faz a sua parte. Motorista, ciclista, motociclista. E isso falta. Educação no trânsito falta e falta muito. Em nota, a Prefeitura de Santos informou que 6,3 quilômetros das ciclovias da cidade estão em obras. Na Avenida Jovino de Melo, na Avenida Eleanor Roosevelt, na Avenida Afonso Schmidt, Rua Aprovado e na Avenida Nossa Senhora de Fátima. Quanto à educação, a nota diz que a CET realiza blitz em conjunto com a PM e Guarda Portuária para orientar ciclistas a seguir as normas de trânsito, que são bem claras. No caso de desobediência dos condutores, a bicicleta é apreendida e só devolvida quando eles assistem a uma palestra sobre as principais regras que devem ser seguidas. A CET também lançou um curso específico para estudantes que querem conduzir bicicletas com segurança. E voltamos com os nossos convidados nesta sexta-feira. Posso falar uma coisa? Pode, claro. Posso? Minha mãe tinha um ditado, um abraço aqui ao Rogério Conte, que está conosco, que dizia o seguinte, e o Geraldo vai entender, todos vão entender, que se eu não falar, as pedras falarão. As pedras não falam. Sim. Então eu tenho que falar. A falta de educação do ciclista. Minha mãe foi atropelada na contramão, na calçada, por um ciclista. Os ciclistas só andam na contramão. Os ciclistas só andam entre os carros. Não vou falar dos motoqueiros. Então, o motorista respeita o ciclista? A grande maioria, infelizmente, não. Mas o ciclista também não respeita o pedestre. Como o motociclista, não respeita, né? Não. Minha filha mora fora, ela adora guiar. Ela chegou para mim agora da última vez, Geraldo, Rogério, Nathalie, papai, aqui eu não guio. Eu nunca vi isso aqui. É moto por aqui, é moto por ali, é bicicleta. Bicicleta na contramão. Então a educação tem que ser geral. Sem dúvida nenhuma. Isso porque o Detran disse que a partir desse mês, abril, haveria uma punição mais severa para os ciclistas, né? Como é que isso vai acontecer? Mas tem que ser. Mas né? tem que ser. Primeiro, Geraldo, somos um pouco mais velhos que você. E precisa Antigamente as bicicletas, não peguei, mas eu sei a história daí. As bicicletas não tinha chapa? Não tinha chapa. Estou errado, Geraldo? Não, tinha. Você prende e acabou. Aí você sabe que aí você chega ao dono, Nathalie. Exato. Eu concordo que tem. Se não se aprende pela dor, pelo amor, se aprende pela dor, né? Nessas últimas 48 horas, uma grande notícia. O motorista que for pego, dirigido, embriagado, vai ter uma pena severíssima. É assim que tem que ser. Se não aprende pelo amor, aprende pela dor. Infelizmente, o brasileiro gosta de aprender pela dor, que é uma beleza, né? Vamos voltar a falar, pegar o gancho do finalzinho do primeiro bloco, onde a gente estava discutindo a questão da infraestrutura, da área que, né, vai servir para obras da entrada da cidade. Vocês acreditam que a gente vai ter, de fato, duas saídas e não apenas uma em um curto espaço de tempo? Quando eu falo curto espaço, porque a gente passa... Você vinha tão bem na pergunta, vinha tão bem, estava indo tão bem, ia levar uma nota 10. Aí você quer um curto espaço de tempo? Eu acabei de dizer para vocês... De 2012. 12 para 2018. 6 anos. O que foi feito? Absolutamente nada. Agora parece que começou a avançar. Sim. Então... Indo para a mão da iniciativa privada. Que né? Nós teremos uma segunda entrada e a melhoria da entrada da cidade, a duplicação da entrada da cidade, teremos. O problema é o prazo. Vai o que disse o Geraldo. Assim como teremos uma ponte para o Guarujá, teremos um aeroporto civil. O primeiro, está aí bem, grande exemplo.
primeiro projeto da Ponte Santos-Guarujá, nós não éramos nascidos. 1920, pelo que eu sei. Não, eu sei, bom, então tudo bem, eu sei 1950 com Prestes Maia. Eu vi uma manchete em 1920. Pois é, então, que seja 50 ou 20, veja o tempo até hoje. Sim. Você perguntou há pouco o Geraldo como é que o que é que ele tem que fazer para competir, para concorrer, para vencer. Qualidade, eficiência e tecnologia, foi isso que você falou. O que é que a gente tem que ter no Porto Santo? Qualidade e eficiência. Se nós temos uma entrada só, meu Deus do céu, o que nos falta principalmente, esse é o grande problema da Codesp, que é a estatal que administra o Porto Santo, é a falta de infraestrutura aquaviária. O Geraldo falou no break aqui, nós falamos no break, melhor dizendo, sobre ministros, este e aquele. Nós tivemos um ministro que, na sua posse, Rogério, disse o seguinte: os transportes aquáticos. Ele não sabia a diferença entre transportes aquáticos e transportes aquaviários. E a gente estava... E sabe o que ele foi? Ele foi prefeito de Sobral. Nada contra Sobral, deve ser uma cidade linda. Só que, pô, ele não entende nada de Porto. E foi ministro de transportes. Será que entende de política também? Isso é um problema, né? É aí que a gente vê em que mãos está o nosso país. E todos esses gargalos de infraestrutura certamente impactam no negócio da GP Erote, né? Sem dúvida, especialmente porque a nossa mercadoria vem de São Paulo, exatamente, né? Quando fecha a entrada de Santos com enchente, com aquela coisa toda, não precisa nem de um grande incêndio, né? Basta chover muito. Às vezes não recebo a mercadoria. E o Santos Novos Tempos? E o Santos Novos Tempos? Já está virando velho. Às vezes eu não recebo a mercadoria a tempo, às vezes vai chegar no dia seguinte, eu não consigo atender o navio. Também quando vou atender portos fora de Santos, na Cozipa, por exemplo, a gente tem atendimento lá também. Então, isso tudo impacta para a imagem do nosso porto, né? Com certeza. Mas eu estou dizendo, em termos operacionais, né, especificamente para a minha empresa, como para outras, essa falta de segurança da possibilidade de ir e vir sem perigo de obstáculos, né, de surpresas, com certeza impacta e é muito constante isso. A gente constantemente tem problemas operacionais, ou para entregar ou para receber mercadorias que ficam afetadas pelas dificuldades na entrada de Santos, né? Mesmo quando não tem grandes enchentes, mas às vezes o congestionamento de caminhões, semáforos, aquela coisa toda. Safra dos caminhões. Você perde meia hora para andar 10 km. Impacta no negócio e impacta diretamente numa questão que, se não for solucionada a infraestrutura, a gente vai continuar tendo uma rejeição muito grande da relação porto-cidade. A cidade não vai viver o porto e vai ter o porto não como seu aliado, como um grande inimigo causador de problemas. É verdade, é verdade. Aliás, o clima na relação porto-cidade é horrível. Hoje, meu Deus do céu, em função, primeiro, quê? Do aumento do ISS. Sim. Pergunta para o Geraldo se ele gostou do aumento do ISS, de 3 para 5. Segundo, agora, decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal. IPTU. O impacto que isso vai ter no custo do Porto de Santos e no custo do Brasil. Que já é alto, né? Já é alto. O Geraldo falava em concorrência e eficiência. Para você concorrer, você precisa ter qualidade, precisa ter tecnologia, precisa ter eficiência e precisa ter preço. Aqui está ficando difícil, né? Está ficando muito difícil. Deixa eu aproveitar e fazer uma correção. Sim. Bem lembrado pelo Rogério, eu falei que a Baixada tinha 2 deputados estaduais. Você está certo, tem 3. Tem o Cássio Navarro, de Praia Grande, eleito pelo PSDB. Então a Baixada tem 3, eu cometi um erro. A retificação tem que ser de pronto. É o Paulo Correia, é o Caio França e o Cássio Navarro. E os 3, teoricamente, pelo menos que o noticiário diz, são candidatos à reeleição agora nas eleições de outubro. Precisaria de alguns outros nomes surgirem no nosso cenário, né? Sim, sem dúvida alguma. Uma renovação, né? Renovação acho que é importante, nada contra. Eu acho que quem for eleito tem todo o direito de seguir na vida política. Mas a renovação é importante em todos os setores, sem dúvida alguma. É oxigênio, né? Oxigênio novo. Pegando o gancho do ICMS, não foi... Do ISS, não foi só 2%, né? A continha não foi simples assim, de 3 para 5. Isso eu deixo para o Márcio falar, não quero falar sobre isso. Olha, eu acompanhei atentamente a reação. Muito ruim. Primeiro, a forma, a estratégia que foi utilizada. Foi goela abaixo, né? E o espaço, no final do ano, no final de um período legislativo... Surgiu, tirou o coelho da cartola. Sem um grande diálogo com a classe portuária. A classe portuária tentou estabelecer um canal, tentou negociar para 4%, pelo menos, e nada. Agora fica a pergunta. Até então você não tinha decisão definitiva, entre aspas, a decisão definitiva do IPTU.
E você veja... São dois, né? Sim, dois a tribuna de ontem grandes. trazia informação dos milhões que entrarão pela prefeitura. Sim. Para a prefeitura. Paga a obra da entrada da cidade. Você vai reduzir agora o ISS, então? É aquela velha história, baixou o preço da gasolina na refinaria. Baixou no posto? Não, aumentou. Vai baixar aqui agora? E o custo do Brasil é importantíssimo. Voto, Geraldo, foi a primeira manifestação de Geraldo. Se você não tiver preço, se você não for competitivo, você não leva. E o se o Geraldo oferecer uma maçã maçã por 10 e outro oferecer por 7, o navio, o armador vai comprar de 7 ou é de 10, Geraldo? É de 7. Isso não vai, isso é um exemplo simples e grosseiro, mas é verdade. Não vai mudar. Se você não tiver competitividade, não tiver eficiente, não tiver preço, você dança. E o Porto de Santos tem impedido carga. O Bom Dia Baixada vai para mais um rápido intervalo. A gente volta em menos de 3 minutos e vamos falar um pouquinho sobre base offshore. Não saia daí. E estamos de volta e chegamos ao último bloco do nosso programa. Já? Já. Tá vendo como passou rápido? Mas Tá o Geraldo falou mais do que eu. Todo mundo, vocês dois estão aqui. Eu hoje sou uma mera mediadora, porque assim, eu tô levando uma aula mais uma vez de Porto e tá um bate-papo super interessante e que eu acho que o mais importante, Márcio, tá sendo compreensível para quem está do outro lado. Porque muita gente tem resistência a falar de Porto porque não entende o que é o Porto e não sabe a importância do Porto. Por isso que a agenda do Porto é tão necessário e tão importante. Por isso que os eventos que debatem Porto são tão necessários e tão importantes. Nós estávamos falando aqui no intervalo sobre a necessidade da sociedade se apropriar do que é o Porto, dos problemas que o Porto traz e das saídas que podem ser encontradas em comum, das contrapartidas que precisam existir. As empresas, elas exploram e trazem alguns pontos negativos para quem vive aqui, mas também trazem emprego, geram economia. Two sides of a penny, os dois lados da moeda. Exatamente. Então, assim, essa relação precisa ser equilibrada e precisa ser feita com uma sinergia. Não adianta ter leis goela abaixo, coelhinho tirado da cartola, a comunidade à margem das discussões, porque isso não vai resolver, isso vai só prejudicar. Diferente, por exemplo, do debate que foi amplamente conduzido pela ACS quando nós falamos de base offshore. É verdade. Foram anos de conversa, o trabalho demorou anos. Há pouco mais de um mês, foi o seminário? Foi 12 de março. 12 de março. A gente está em abril, um pouquinho mais de um mês, a gente teve a presença do presidente da Petrobras aqui, o Pedro Parente, anunciando que até 2022, 13 novas plataformas de petróleo serão instaladas na Bacia de Santos. Isso é um resultado de um trabalho que a ACS se apropriou, sem dúvida, né? sem dúvida. E que vai trazer resultados diretos para o cidadão da região, quando a gente tiver a instalação de uma base offshore aqui. Do seminário até os dias atuais, porque ele estava lotado, cheio de gente. Mais de 200 pessoas, foi um recorde. Já houve alguma manifestação de investimento? Nós temos o nosso vice-presidente, Vicente do Vale, que é o nosso coordenador da Câmara de Petróleo e Gás, na Associação Comercial de Santos. Ele bate nesta tecla quase que diariamente, com certeza. A iniciativa privada, e isso é importante, está pronta para investir numa base offshore. Sim. Está pronta. O que é uma base offshore? Você diz que a gente tem que falar a linguagem fácil para que o público possa entender. É uma zeladoria, vai. Vou usar um exemplo grosseiro. É uma lojinha e, por intermédio dessa lojinha, você vai abastecer as plataformas que estão a 300 quilômetros, 3 horas de voo de helicóptero. É a mercearia da plataforma. Então é isso. No projeto inicial, quando veio o boom do pré-sal, que muitos setores investindo, esperando esse boom do pré-sal, que infelizmente não veio. Não aconteceu, gerou uma frustração muito grande. Dou um exemplo claro para o telespectador. Eram 3 torres inicialmente da Petrobras, 7.500 funcionários. A gente tem uma com 2.600. Agora, tem que se levar nesse contexto também tudo que envolveu a Petrobras nos últimos anos. O que aconteceu com a Petrobras. O assalto que fizeram à Petrobras. Mas nesse aspecto entra a gestão do Pedro Parente. Olha, nós tivemos essa campanha da Associação Comercial, foi uma das maiores campanhas. O Geraldo tem grande vivência na associação e o Gustavo, repito, está lá conosco.
Rogério também, o Lupércio, o pai dele, foi uma das maiores campanhas feitas pela Associação Comercial. É verdade. Nós estamos há mais de 2 ou 3 anos trabalhando com isso. É verdade. Culminou rapidamente com uma audiência privada, e aqui a gente ressalta, pode até divergir politicamente, o trabalho da senadora Marta Suplicy, que conseguiu uma audiência privada com o Pedro Parente, e ninguém consegue. E ela conseguiu, lógico, pela afinidade. A presença dele aqui foi muito importante e muito significativa. Durante 1h40. Atende, como disse você aqui no break, ele atendeu a imprensa, conversou, falou sobre o centro tecnológico que a Petrobras é obrigada a implantar aqui, vai ser implantado, acho que começa esse ano, e abriu a perspectiva tênue de uma base offshore, mas convocou a iniciativa privada. Claro. O importante é que a Associação Comercial trouxe o debate de volta, demonstrou a importância, foi um trabalho seríssimo, nós contratamos uma empresa, Geo Brasil, para fazer um levantamento geral de amigos sobre as oportunidades que a região oferece. O que a CS está trazendo? Contrataram técnicos capazes, né? Sim. Técnicos. O que a gente está quis demonstrar? Está aqui, as oportunidades estão aqui, as áreas estão aqui, os interesses estão aqui. Venham. Se vocês não quiserem vir, governo, que deixem a iniciativa privada. Agora, nós não podemos ficar com a base offshore no Rio de Janeiro. É verdade. Nós temos que trazer para Sendo cá. a Bacia de Santos hoje uma das maiores produtoras. Sim, e mais. E tendo nesse contexto o maior porto da América Latina, que é o Porto de Santos. Não dá. Não tem outro igual. Como a GPerotti avalia a necessidade e a importância da instalação de uma base offshore como ferramenta para alavancar o desenvolvimento regional? Sem dúvida. A partir do momento que vier uma base para cá, né, muitos negócios que são canalizados através do Rio de Janeiro, onde é a base atual, tendo em vista esse pré-sal ter começado lá por Macaé, né? Isso, exatamente. Então lá é o cacoete maior é que seja lá mesmo. Só que aqui está se tornando mais importante do que lá, a Bacia de Santos, portanto se luta por essa base. Essa base com certeza vai trazer muitas oportunidades de negócio. E é um fator indutor de atração de empresas, né, Geraldo? Claro. Inclusive para o meu ramo, não é? Porque a gente vai ter muito mais chance de abastecer essas plataformas que estão lá fora, que na maioria está sendo abastecida por empresas fora de Santos, porque é natural, né? Os supply boats vão para o Rio de Janeiro, né? Se eles começarem a vir para a base de Santos, é natural que as empresas locais sejam as que vão abastecer as plataformas que estão lá, ou então as que estão abastecendo hoje através do Rio venham se estabelecer em Santos, né? De qualquer maneira, claro, se uma vier de lá para cá, prejudica o meu negócio, mas para a cidade é bom, porque são mais empresas recolhendo impostos aqui, dando emprego, não é isso? Não só na minha área, mas em qualquer outra área. As áreas, reparos, né? Reparos de, enfim, é fundamental, não, é muito importante, com certeza vai fomentar muitos negócios para a região, né? Nathalie, só para complementar a importância da gestão, e nesse aspecto, nós já falamos nesses 2 últimos anos, nós estamos vivendo um grande momento em função da gestão do Pedro Parente, volta daquela profissionalização. Destacar a presença do Oswaldo Kawakami, que é o nosso gerente, o GO, como ele chama de nosso gerente. Era um técnico de carreira da Petrobras, que estava no Japão, e que veio para cá, mas ele é de uma seriedade, de um profissionalismo, Geraldo, Nathalie, Rogério e amigos, impressionante. Então, esse contexto, a gente sente uma retomada e o interesse da Petrobras em continuar investindo. E a credibilidade dela está sendo retomada. Ele é um exemplo clássico daquilo que eu mencionei anteriormente, que as grandes instituições e empresas, mesmo estatais, têm técnicos suficientemente capazes, qualificados. É o caso do Kawakami, que é um ícone, né? É uma sumidade, né? Um detalhe só para complementar. O atual presidente da Codesp, ainda que tenha vindo para cá, Alex por indicação política, tem um currículo invejável e está fazendo um trabalho... E está mexendo em feridas que ninguém teve coragem de mexer. Eu vou usar a frase, que eu convivo muito com ele, sou membro do Conselho de Administração, estou tirando os esqueletos do armário. Exato, ele não tem medo. É a frase que ele usa. Ele não tem medo. Bom, ele passou a andar em carro blindado. Ele está andando em carro blindado, meu amigo. Porque ele está mexendo em setores que nunca ninguém mexeu, Geraldo. E o Geraldo conhece mais de Porto do que nós dois juntos. Ele não está preocupado em agradar fulano ou ciclano, ele está preocupado em fazer o porto funcionar. E tem feito. Basta ver a iniciativa da discussão sobre a dragagem, Esse é do projeto aquaviário,
Dos armazéns do Valongo. Sim, exatamente. Né? Essa foi uma vitória recente. Você recente. Viu? A tribuna noticiou. 1 ao 4 vão passar, vão 4. ser revitalizados, os outros vão ser demolidos, porque os anos se passaram e hoje não dá para recuperar. Mas já é uma notícia positiva, é um primeiro passo. Você vai a Portugal. Ninguém falava nada sobre Você vai a Portugal, você tem docas de Alcântara, que era uma área abandonada, que hoje é um dos maiores polos turísticos de Lisboa. Você vai a Belém, você vai a Puerto Madeira, você vai a Seaport em Nova York. Por que não fazer isso aqui? Por que não faz isso aqui? Seria bom para você, parceiro. Seria ótimo, né? A LG Perotti está ali, ó, está no centro. Tá lá no tem centro. Visão, ele tem visão. Para a gente encerrar o nosso bate-papo, infelizmente o nosso tempo está acabando, como o poder público tem se posicionado como um agente facilitador para diminuir, ou se não, acabar com os entraves burocráticos quando a gente fala de instalação de base offshore? Porque também, se ele for um dificultador, né? Nesse aspecto... O investimento foge. Sim, nesse aspecto eu voto à gestão, ao profissionalismo e à visão do Pedro Parente. Ontem mesmo saiu uma notícia sobre a tentativa legal de fugir às licitações tradicionais para poder agilizar os processos e acabar com a burocracia. Aliás, a lei de licitação é um grande... Sim. Se você vai fazer hoje, se você país. fizer hoje uma licitação para dragagem de 6 meses na Petrobras, se você fizer licitação, é 1 ano. Pelo menos. 1 ano. Então, o presidente Caputo, que era um técnico de TI, do Banco do Brasil, que foi presidente da Codesp durante 2 anos, uma outra visão completamente, um dos grandes presidentes desse passado recente, ele instituiu com coragem o pregão eletrônico. Sim. Pregão você faz em 30 a 40 dias. Se você não fugir da burocracia, você não pode levar um processo de dragagem 1 ano. O porto não pode ficar sem dragar. Nós tivemos há cerca de 4 meses perda de calado. Perda de calado operacional. Aliás, não dá o mais para prejuízo que isso representou. Dragagem, né? Não dá. Quando a gente está falando de tecnologia, quarta revolução industrial, navios maiores. Nesse aspecto, os operadores portuários, os empresários portuários iniciaram um movimento que já está em Brasília, conseguiram fincar uma base em Brasília para a privatização da dragagem. Entrega para a iniciativa privada. Sai, anda e vai ser positivo. E dá certo. E dá certo. E todo mundo ganha. E você tem exemplos lá fora que não certo. E todo mundo ganha. Geraldo, eu queria muito agradecer a tua participação, a tua disponibilidade, parabenizar pela tua história, que se confunde um pouquinho com a história do Porto de Santos, e com a tua coragem, que começou lá com teu pai, lá atrás, que está passando de geração para geração. Eu acredito que uma empresa familiar, ela funciona quando ela tem dentro do seu escopo pessoas que vivem o sonho, porque tudo começou como um sonho, né? Vivem um sonho, acreditam, investem e não têm medo de inovar quando necessário. Parabéns, sucesso para a G Perotti. Muito obrigado. E que a gente consiga, junto com os nossos representantes, que cada um de nós aqui vamos escolher, eleger mais nomes da nossa região para que os nossos problemas sejam olhados com mais atenção. Muito obrigada. Muito obrigado, eu fico muito honrado de ter sido convidado para o programa. Sempre me encanta falar, não só da minha empresa, mas também do ramo da minha atividade, da qual fui presidente nacional, né, da categoria. Estou sempre às ordens, tem muita coisa para falar. Sim. Quando precisar, quando você não tiver ninguém para convidar, pode me convidar para falar não só da minha empresa, mas principalmente da minha categoria profissional, e tem muitas aspirações a serem cumpridas, que dependem muito das autoridades e, portanto, a imprensa sempre é a maneira que a gente pode pressionar de forma que isso venha a acontecer. Então, muito obrigado pela honra do seu convite. E já deixo aqui um convite aberto para voltar. Muito obrigado. Voltarei com muito prazer. Muito obrigada. Márcio, muito obrigado pela tua participação, pelo bate-papo cheio de informação. Obrigado por defender, como jornalista, defender sempre a presença dos órgãos de comunicação nas decisões e nas reuniões que trazem reflexos para a nossa sociedade. Existe a mídia ruim, mas não é só a mídia ruim que existe. Como existe o político ruim, como existe o médico ruim, a gente não pode botar tudo no mesmo pacote. Muito obrigada. Obrigado pelo convite, um abraço, foi um bate-papo agradável. Espero que nós tenhamos contribuído alguma coisa positivamente para o desenvolvimento da cidade, para a defesa dos interesses da cidade. Em relação à imprensa, nós somos, o Geraldo tem casa também, Sim. Tem lá também fincado uma parte da imprensa.
Eu acho fundamental. E talvez não, a gente pode sintetizar tudo na palavra transparência. Exato. Se houver transparência, volto ao exemplo que eu dei da reunião na DERSA. Qual a razão da imprensa não participar? Vai discutir a entrada da licitação, o que a gente tem que esconder? Porque na reunião vai aparecer quem está faltando, quem está falhando? Ótimo! É para isso que a imprensa existe. Mas é preciso espírito público e peito aberto para você entender também a participação e a importância da imprensa. Muito obrigado, até uma próxima oportunidade. Hoje tem jogo da Portuguesa, hein? Hoje a nossa Briosa entra em campo. Olha o Rogério como gostou. O Rogério está aqui feliz. Ingressos esgotados. É um momento muito importante para a nossa Briosa. Certamente a torcida será o 12º jogador em campo. Todos que estão aqui já estão com seus ingressos garantidos e vão torcer para o acesso à Série A2 da nossa Briosa. A todos um ótimo fim de semana. Eu volto na segunda-feira a partir das 8 horas da manhã.